Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist de regras de derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1, determine se a reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1 está inclinada para a direita ou para a esquerda. Então, deixa eu fazer uma representação gráfica daquilo que eu estou falando. Então, vamos supor que eu tenho aqui meu sistema de coordenadas. Então, quando eu digo que a reta está inclinada para a direita, eu quero dizer que ela tem essa cara aqui, ou seja, ela está inclinada, tem uma inclinação para a direita. E para a esquerda é o outro sentido, ou seja, esse outro sentido aqui. Bom, a questão é, o que essa inclinação para a direita nos está dizendo? Se nós olharmos aqui o ângulo que essa minha reta faz com o eixo x, esse tangente de θ, então o coeficiente angular, que é exatamente a tangente desse θ, como θ está entre 0 e 90 graus, isso aqui é positivo, tá? Ou seja, é maior que 0. Se por outro lado a minha reta está inclinada para a esquerda, então esse meu ângulo aqui que vai do eixo x até a reta, vou chamar aqui de alfa, esse alfa é maior que 90 graus e menor que 180, tá? Então, o que acontece com o coeficiente angular, que é tangente desse ângulo alfa? Isso aqui é menor que 0. Então, resumindo, se a minha reta está inclinada para a direita, quer dizer que o coeficiente angular é positivo. E se está inclinada para a esquerda, quer dizer que o coeficiente angular é negativo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma observação. Aqui, coeficiente angular é positivo e para a esquerda, coeficiente angular é negativo. Ok, então, eu vou apagar esse meu gráfico aqui, que era só para explicar o que significava inclinação para a direita ou para a esquerda, tá? E aí, vamos então ao problema em questão. Então, repara, ele dá aqui uma função f de x e pede para a gente ver a inclinação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1. Então, vamos nos lembrar o que eu venho repetindo desde o primeiro vídeo dessa série. Eu disse o seguinte, que a derivada de uma função f num ponto em questão, aqui no caso é x igual a 1, então a derivada de f em x igual a 1, e eu estou falando aqui de f' de 1, f' de 1 é o coeficiente angular, que eu estou chamando aqui de m, tá? Da reta tangente ao gráfico da função f em x igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada da minha função f em x igual a 1 e verificar. É positivo? A inclinação da reta tangente está para a direita. É negativo? A inclinação está para a esquerda. Então, é isso que eu tenho que fazer, ok? Então, eu vou colocar só aqui para ficar claro que é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 1. Eu recomendo sempre, eu tenho repetido isso nos outros vídeos, que você escreva isso no seu caderno para ficar bem claro, porque aí na hora que você estiver estudando e revisando para a prova, você vai se lembrar desses detalhes, dessa interpretação geométrica da derivada de uma função num ponto. Bom, aí, então, eu tenho a minha função f de x, que é x ao quadrado mais x mais 1. E aí, eu quero ressaltar uma coisa. Nós sabemos calcular a derivada de x ao quadrado, vimos no vídeo 3. Também sabemos calcular a derivada de x, também no vídeo 3, ou então no vídeo 1, tá?
E sabemos encontrar a derivada de uma constante, foi o vídeo 2, tá certo? Mas nós não sabemos calcular a derivada quando a gente tem a soma dessas funções. Então, aí nós temos uma outra regra de derivação que diz o seguinte. A regra diz o seguinte: derivada da soma de funções, no caso aqui eu tenho x² mais x mais 1, é a soma das derivadas, tá? Então, como é que fica a derivada dessa função? Então, com essa regra de derivação, f' de x vai ser a derivada de x², vou sinalizar assim, a derivada de x² mais a derivada de x mais a derivada de 1, tá ok? Então, f' de x, a derivada de x², desculpe, eu coloquei o x2 aqui, é x². Isso vai ser 2x, tá? Eu fiz isso no vídeo 3, então dê uma olhadinha lá se você ainda não está muito seguro sobre essas derivadas. Mais a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 1, que é 0, tá ok? Então, basicamente, vai ficar 2x mais 1 é a derivada da minha função f de x, tá? Então, f' de 1, agora se eu quiser calcular a derivada em x igual a 1, é onde tem x eu substituo por 1, então fica 2 vezes 1 mais 1, que é 3. E aí você observa, 3 é maior que 0, então implica que a reta tangente ao gráfico da função f, tá? Em x igual a 1, está inclinada para a direita. Para a direita. Ok, gente? Então, bem simples, esse exercício era para introduzir a regra de derivação, que a derivada da soma é a soma das derivadas. E para não ficar um exercício muito bobinho, tá certo? Então, a gente introduziu aí a aplicação da interpretação geométrica da derivada de uma função num ponto específico, tá ok? Bom, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu respondo assim que for possível. E a gente se vê, então, nos próximos exercícios. Até mais!